Domingo passado nós vimos a primeira parte dessa aula, a primeira parte dessa lição, onde nós tratamos das vestes sacerdotais. Nós vimos então sobre as vestes dos sacerdotes, nós vimos sobre o ofício do sacerdote, o trabalho do sacerdote no pátio, no lugar santo, mas nós não vimos o lugar santíssimo, né? Quando ele só pode entrar uma vez por ano. Nós vimos a simbologia dessas vestes, nós vimos que a veste do sumo sacerdote ela era uma veste diferente da veste do sacerdote comum, exatamente porque o sumo sacerdote ele é uma figura de Cristo, ele representa Cristo, tanto no seu modo de vestir, na sua roupa, na sua indumentária, quanto nos seus atos, nas suas atitudes, nos rituais que ele praticava ali no lugar santíssimo. Nós vamos ver isso hoje. Então, nós vimos aí os detalhes dessa roupa, as pedras preciosas, tudo aquilo que essa roupa de fato representa. Hoje nós vamos ver, volta para mim, Elias, lá para o primeiro, por favor. Hoje nós vamos ver, continuando a lição, nós paramos aí na página de número 46, nós paramos na página 46. Nós vimos até o ponto número 3 da lição. E hoje nós vamos ver o ponto número 4, que é o dia da expiação. O dia da expiação no sacerdócio levítico. Então nós vamos estudar sobre esse fato, esse fenômeno que aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos à leitura da lição bíblica, que está na página 43. O texto bíblico aí é o de Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 23. Hebreus 7, 23 a 28. Está aí na página 42 da sua revista. Diz assim: E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito sublime, mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho para sempre. O Filho para sempre. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver exatamente o ofício do sumo sacerdote. Essa cena aqui é uma cena típica do dia da purificação, do dia do Yom Kippur, o dia em que a nação de Israel se reunia de forma solene para a expiação. O povo todo se achegava ao tabernáculo, ninguém entrava no tabernáculo, todos ficavam do lado de fora, enquanto o sacerdote entraria no lugar santíssimo. Pode passar, Elias, por favor. Nós vimos que no lugar santo, que é essa primeira parte aqui da frente, o sacerdote ele entrava diariamente, porque ele tinha que oferecer ali, fazer ali todo o ritual de manutenção do candelabro, trocar os pães da mesa da propiciação, acender o incenso no altar do incenso. Porém, no lugar santíssimo, atrás do véu, ele não podia entrar a qualquer hora. Ele não podia entrar qualquer dia, ou no dia que ele quisesse. Havia um dia específico estabelecido por Deus para que ele pudesse entrar naquele lugar. Ele só podia fazer isso uma vez por ano. Onde está isso, pastor? É Levítico, capítulo 16. Então, a nossa lição hoje vai estar toda baseada no texto de Levítico, no capítulo 16, que narra exatamente o que acontecia no dia da expiação. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação,
ele entraria no lugar santíssimo. Ele não podia fazer isso em outro momento. Deus estabeleceu o dia, a data correta para ele entrar ali, tinha o dia específico, que era o dia da purificação, e tudo aquilo que ele ia fazer ali dentro. Arão não tinha espaço para inventar nada nesse dia. Arão não podia inventar, até porque ele tinha que seguir à risca aquilo que foi estabelecido por Deus. Caso contrário, ele morreria ali dentro, diante da presença do Senhor. No lugar santíssimo, o que nós tínhamos ali? A arca da aliança, e em cima da arca, tampando a arca, nós tínhamos o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. Em cima do propiciatório, nós tínhamos 2 querubins, ali, um de frente para o outro, com as asas voltadas uma para o outro. E Deus se manifestava naquele lugar, em cima daquele propiciatório. A glória de Deus se manifestava ali naquele lugar. Então, pelo fato de Deus estar ali, ele não podia entrar ali de qualquer jeito, ou qualquer hora, ou na hora que ele quisesse. Deus estabeleceu o dia certo, o momento certo, para que ele pudesse entrar ali. Então, o que era o dia da expiação? O que era o Yom Kippur? Era o dia mais importante do ano para os israelitas. Era o dia em que Deus iria perdoar os pecados da nação. Era o dia em que Deus iria se encontrar com o povo para expiação dos pecados, para o perdão dos pecados. Então, a nação de Israel, ela se reunia toda ali, porque era o dia de manifestação da graça de Deus, era o dia de um recomeço para a nação de Israel. Então, ela se reunia naquele lugar e havia toda uma preparação para aquele dia. O povo de Israel, eles faziam o jejum de 24 horas. Naquele dia, todo o povo jejuava. Era o sábado do Senhor. Ainda que não caísse no sábado a data, mas era o sábado, era um dia de descanso, era um dia que o povo não trabalhava, era um dia que o povo não fazia nenhuma atividade. Todo o povo devia estar voltado para o jejum, para um quebrantamento, para um arrependimento. Era o dia de confissão de pecados, era dia de arrependimento, era dia de buscar ao Senhor e de buscar o perdão do Senhor. Era um dia em que o povo se afligia. O texto usa essa expressão. Era um dia em que o povo afligia a alma diante de Deus. Eles não tinham que fazer nada, eles não tinham que realizar nenhuma atividade, eles não iam comer, eles iam estar em jejum, afligindo a alma diante de Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, porque era o dia em que Deus manifestaria o seu juízo para com aquela nação. Deus traria o seu juízo e traria perdão para aquela nação. Então havia toda uma preparação em torno daquele dia. Então, o que era o Yom Kippur? Deus tinha estabelecido um conjunto de leis visando a observância de dias especiais. Ou seja, Israel tinha festas, datas comemorativas estabelecidas pelo próprio Deus. Um calendário de festas que o próprio Deus estabeleceu para que eles pudessem seguir. Veja que no paganismo também existiam festas. Mas qual era a diferença das festas lá dos povos pagãos para as festas judaicas? No paganismo, a festa era eventos que comemoravam fatos que ocorriam na vida dos deuses. Fatos que ocorriam na vida dos deuses pagãos. Porém, na Bíblia, as festas estabelecidas por Deus, as festas sagradas, elas serviam para relembrar os fatos que ocorriam na vida do próprio povo de Deus. Então, as festas em Israel, elas tinham a finalidade de trazer à memória daquele povo o que Deus havia feito por eles, o que Deus havia realizado na vida deles. Continue, por favor. As festas sagradas eram um sistema de entrelaçamento de tempo. Como assim um sistema de entrelaçamento de tempo? Trazia à memória o fato que Deus realizou, o que Deus fez no passado pelo povo, para que o povo no presente pudesse glorificar e se alegrar diante de Deus, em gratidão pelo que Deus fez, e para que o povo no futuro continuasse confiando em Deus, continuasse tendo a esperança de que Deus era fiel para fazer com ele tudo aquilo que Deus desejasse fazer, ou que Deus tinha dito que faria. Continue, Elias. Então veja, nesse entrelaçamento de tempo, as festas elas lembravam o passado, lembravam a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com o povo. Você lembra da Páscoa? Por que os judeus celebravam a Páscoa?
Foi a saída do povo do Egito. Foi o momento em que Deus usou da sua misericórdia para libertar o povo do cativeiro egípcio. Então, Deus queria que eles sempre celebrassem a Páscoa, porque a Páscoa ia trazer à memória aquilo que eles tinham vivido. A festa dos tabernáculos, para que lembrassem que um dia eles viveram em cabanas no deserto, e Deus esteve com eles durante todo aquele tempo em que eles estiveram no deserto, habitando em cabanas. Gerava uma gratidão e retidão no presente. Era a alegria da adoração. Eles se reuniam em festa para lembrar o que Deus fez e para agradecer a Deus. Era um memorial diante do povo, do que Deus tinha realizado, para que o coração daquele povo fosse um coração grato a Deus pelos seus grandes feitos. Talvez a gente precise disso, né, irmãos? De erguer memoriais em nossas vidas, para lembrar do que Deus fez por nós. Nós temos a memória muito curta para as bênçãos de Deus. A gente lembra muito das derrotas, a gente lembra muito dos fracassos, das quedas, né? Mas quando o assunto é conquista, é vitória, a gente se esquece muito rápido, né? E talvez fosse o momento da gente fazer como esse povo, deixar ali a memória do que Deus fez por nós. O povo ele tinha um costume de erguer monumentos e era coisa simples, pedras. Por exemplo, atravessar o Rio Jordão. Deus falou, pega 12 pedras. 12 pedras. Amontoe essas pedras aí. Isso aqui é para quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês contarem a história para eles. Contar que um dia Deus abriu o mar. Um dia Deus abriu o rio aqui. Deus fez com que esse rio que estava transbordando abrisse e o povo atravessasse a pé enxuto. A gente precisa disso dentro dos nossos lares. Olhar para os nossos filhos e dizer, olha, Deus fez isso aqui em casa. Deus realizou isso aqui na nossa família. Deus curou aqui. Deus erguer esses memoriais para que a gente possa sempre estar com o coração agradecido diante de Deus. E por fim, as festas elas possibilitavam uma esperança para o futuro. Deus é fiel. Se Deus esteve conosco, se Deus nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando. Se Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo, porque Deus não muda. Porque Deus não muda. Você lembra de Josué e Caleb? Lembra de Josué e Caleb? Quando o povo todo recuou, Josué e Caleb olhou para o passado, e o que eles viram? Olha, Deus não nos tirou do Egito, não era impossível sair do Egito, não era impossível acontecer o que aconteceu. Se Deus fez aquilo, Deus não vai entregar esse povo na nossa mão? Então, aquilo que Deus deixou como memorial para que o povo pudesse relembrar a fidelidade de Deus e a bondade de Deus para com a vida deles. Então, o Yom Kippur. Como era o Yom Kippur? Nós vamos ver aqui o calendário judaico. O calendário judaico ele é diferente do nosso calendário. Veja que o primeiro mês do calendário judaico, aí você vai clicando para mim, por gentileza, o mês de Nissan, ou de Abib, ele corresponde aos nossos meses de março e abril. Entendeu? É a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril. O segundo mês corresponde a abril e maio. O terceiro, maio e junho. O quarto, junho e julho. O quinto, julho e agosto. E o sexto mês, agosto e setembro. O sétimo mês, setembro e outubro. O oitavo mês, outubro e novembro. O nono mês, novembro e dezembro. O 10º mês, dezembro e janeiro. O 11º, janeiro e fevereiro. E o 12º mês, fevereiro e março. Destacando aqui o primeiro mês, porque o mês de Nissan era um mês em que ocorriam as festas em Israel. No primeiro mês e também no 7º mês. Então, esses 2 meses, o mês de Tisri, que era o 7º mês, e o mês de Nissan, que era o primeiro mês, eram os meses onde ocorriam as festas e as celebrações em Israel. Por que o calendário de Israel é diferente do nosso? A gente aqui segue o calendário solar, tá certo? A gente se baseia nos movimentos de rotação e translação da Terra, né? Os movimentos que a Terra faz em torno de si mesma e em torno do Sol para marcar os nossos dias, meses e anos. Eles se baseiam nesse calendário solar, mas também se baseiam nas fases da Lua. Então, o calendário judaico ele é um calendário lunisolar, que não se baseia somente nos movimentos da Terra em relação ao Sol, mas também nas fases da Lua. Daí essa diferença
em relação ao nosso calendário. Quais eram os tipos de festa que nós tínhamos no meio do povo judeu? Nós tínhamos as festas que eram as festas de peregrinação, a Páscoa, o Pentecoste, o Pentateuco. Nós tínhamos as festas solenes, né, que era o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Rosh Hashanah rapidinho. E nós tínhamos as festas menores, que era o Purim e o Chanukah. Continuemos. Essas festas, elas ocorriam nestes meses. No primeiro mês, que era o mês de Nissan, nós tínhamos essas festas, a Páscoa, os pães asmos, né? Nós tínhamos as festas das primícias e nós tínhamos as festas de Pentecostes. Essas festas eram as festas de peregrinação. Já no sétimo mês, nós tínhamos a festa das trombetas, que era o Rosh Hashanah, que era a comemoração do ano novo judaico. Era quando começava o ano para eles. Então eles tinham no primeiro dia do ano a festa das trombetas. O povo se reunia de forma solene, as trombetas tocavam, era um recomeço. Havia também ali um momento de aproximação de Deus, de uma entrega ao Senhor. E eles já estavam com isso se preparando para o 10º dia. Porque do primeiro ao 10º dia, ao 9º dia, você tinha o Rosh Hashanah, que era a festa das trombetas. Já no 10º dia, isso no 7º mês, era o dia do Yom Kippur, era o dia do perdão. E depois vinha a festa do tabernáculo. Esse calendário de festas está em Levítico, capítulo 23. Então veja, a Páscoa, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, essas eram do primeiro mês. No 7º mês, a gente tinha a festa das trombetas, o dia do perdão, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Tá certo? Estas festas aqui, continue Elias, e estas aqui eram as festas que marcavam a nação de Israel durante o ano. O Yom Kippur era uma festa solene, era uma festa que reunia toda a nação de Israel diante do Senhor. Continue Elias. E o Yom Kippur, ele ocorria exatamente no 7º mês, tá certo? O 7º mês, de acordo com o calendário, aí ele colocou ali o calendário, que é para ficar bem claro, né? O primeiro mês eram essas festas, e o 2º mês, o 7º mês, eram estas festas aqui. Pode continuar, Elias. Então, o judeu, ele se reunia de forma solene para comemorar o Yom Kippur, mas hoje, ainda é comemorado? Hoje o judeu ainda comemora o dia do perdão? Sim, claro que hoje não tem sacrifício, não tem o sacerdote, mas ainda hoje os judeus se reúnem para comemorar o Yom Kippur. É um dia em que eles param tudo, é feriado nacional, eles evitam até dirigir nesse dia, todos estão em jejum, eles fazem um jejum de 24 horas para comemorar o dia do perdão. É um dia de quebrantamento, um dia de aproximação de Deus, porque eles consideram que nesse dia Deus está renovando a aliança com eles. O nome deles estão sendo escritos de novo no livro da vida. Essa é a ideia que eles têm do dia da purificação. E essas aqui são algumas datas desde 2010, os dias em que eles comemoraram o Yom Kippur. Tá certo? Pode passar aí. Foi só a título de curiosidade. Então aqui o pastor Gideon Júnior, acho que ele colocou tudo novamente. Né? Nós temos aqui de novo o calendário das festas, a festa de Yom Kippur, que ocorre no 7º mês, tá certo? As festas do 7º mês. Veja bem, ele aqui colocou a explicação, então, de cada uma das festas. Ele colocou ali a festa das trombetas, que era o ano novo judaico. Era celebrado no primeiro dia, no mês de Tisri, que é o mês que aqui no nosso calendário está entre setembro e outubro. Tinha o propósito de comemorar o quê? O início do ano civil. O momento de descanso e de trazer ofertas onde as trombetas e o shofar, né, os chifres, eram tocados o dia inteiro. Imagina isso, né? Continue, Elias. E o dia do perdão, o Yom Kippur, o que era? Pode continuar, Elias. Era celebrado no 10º dia do 7º mês, que é o mês de Tisri. Tinha o propósito de oferecer sacrifícios pelo pecado dos sacerdotes,
do povo e purificação do santuário. Era um dia de descanso e jejum, onde os sacrifícios eram oferecidos. Vamos falar com mais detalhes sobre isso. E a festa dos tabernáculos, que vinha logo em seguida, que era celebrada entre o dia 15 e o dia 21 do mês de Tisri, com o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Consistia numa semana de festas por causa da colheita dos frutos, e o povo habitava em cabanas e oferecia sacrifícios. Pode continuar, Inês. Vamos lá. O Yom Kippur, o dia da expiação. Celebrado no dia 10 do mês de Tisri, entre o mês de setembro e de outubro. Isso vai ficar bem claro na cabeça dos irmãos, né? Com o propósito de oferecer sacrifício pelos pecados do sacerdote e do povo e pela purificação do santuário. Era um dia de descanso, de jejum, onde os sacrifícios eram oferecidos. Um animal seria oferecido em favor de todo o povo para o perdão do pecado de todo o povo. Feriado como um período de jejum de 24 horas e oração intensa. Nenhum trabalho seria feito e todos deveriam estar na porta da entrada do tabernáculo. Continue, Elise. Viu a foto que eu mostrei? Todo o povo reunido ali do lado de fora do tabernáculo. Nesse dia, somente o sumo sacerdote entraria na tenda da congregação, pois era um dia de juízo do Senhor. Temas como expiação, propiciação e reconciliação ficam bem claros nos rituais que eram celebrados nesse dia. Continue. Então aqui, expiação. A expiação, o que era? O salário do pecado, segundo a Bíblia, é a morte. A alma que pecar, de acordo com a palavra do Senhor, ela deveria o quê? Morrer. Então, para que o homem não morresse, um animal, uma vítima era oferecida em seu lugar. E o sangue daquele animal, diante de Deus, era a substituição daquele pecador. O sacrifício era oferecido por todo o povo. Propiciação. Propiciar significa aplacar a ira. Então, quando o sangue do animal era levado para o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e aspergido sobre o propiciatório, a ira de Deus pelos pecados cometidos do povo era aplacada e retirada. E a reconciliação. Nesse momento, quando a ira de Deus é aplacada, o povo é reconciliado com Deus. A santa e justa ira de Deus sendo retirada, o povo volta a ter comunhão com Deus, a paz era derramada, a alegria totalmente restabelecida e, por fim, a esperança reinava. Vamos lá. Pode voltar lá para aquela... um pouquinho disso. Então, o que era o dia do Yom Kippur? Era aquele momento em que o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo. Veja bem, o que Arão fazia nesse dia? Como era o ritual? Arão ele tinha toda uma preparação. Antes de começar o sacrifício, ele tinha que entrar no lugar santo. Ali ele se despia das suas vestes sacerdotais, as suas vestes gloriosas, né? Aquele manto cheio de pedras preciosas, a mitra que ele usava na cabeça, ele tirava tudo aquilo, ele ficava vestido como um sacerdote comum, ele se lavava ali, a cerimônia de lavagem significa a purificação, e depois ele vinha para oferecer sacrifício. Primeiro, ele oferecia sacrifício por si mesmo. Ele mataria um novilho e oferecia o sangue desse novilho em sacrifício por si mesmo. Entraria no lugar santíssimo, levando o incenso e levando o sangue do novilho. Depois ele voltava, recebia do povo 2 bodes, e nós vamos ver o significado disso. Recebia do povo 2 bodes, um bode era sacrificado, outro bode iria para o deserto, nós vamos explicar depois cada um desses detalhes, né? Um bode iria para o deserto. E aí ele oferecia um dos bodes em sacrifício pelo pecado do povo. Tá certo? Depois de feito o sacrifício, ele voltava ao lugar santíssimo, ao lugar santo, desculpe, vestia novamente, se lavava e vestia novamente as suas vestes. Esse era o ritual do dia do sacrifício. Vamos a cada um desses detalhes, porque todos esses detalhes, tudo o que acontecia nessa cerimônia, aponta exatamente para o sacrifício de Cristo na cruz, para aquilo que Cristo fez por nós. Tá certo? É a maior figura de como Deus resolveria o problema do pecado. É o maior cenário que descreve exatamente
com detalhes o momento em que Deus resolve tratar o pecado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo estava representado tanto no sacerdote em seu ofício, como também nos sacrifícios que ali eram oferecidos. Tá certo? Tanto no sacerdote, no ofício sacerdotal, quanto nos sacrifícios. Nós vamos ver primeiro a representação de Cristo nos sacrifícios. Veja que o primeiro sacrifício que Arão tinha que oferecer era por si mesmo. Ele mataria um novilho e ele ofereceria o sangue desse novilho lá no lugar santo. Ele tinha que fazer a purificação primeiro por si, depois e por si e por todas as suas famílias, por todos os seus familiares. Né? Isso incluía o sacerdote, já porque a família de Arão era a família sacerdotal. Então, esse primeiro sacrifício, ele era oferecido por si mesmo. Quando Cristo ele veio, ele não teve a necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque ele não pecou. Cristo não tinha pecado. É por isso que o escritor aos Hebreus ele diz que nós temos um sumo sacerdote que, diferente dos sacerdotes da antiga aliança, não necessitava de oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele era sem pecado. Arão, ele tinha que ser assim, ele tinha que oferecer primeiro sacrifício por si mesmo, pelos seus próprios pecados, para depois oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E aquele dia era um momento especial na vida de Arão, porque ele ia entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. E aquele lugar, ele representava ali a presença de Deus. E se ele entrasse ali de qualquer forma, ou se Deus não aceitasse o sacrifício de Arão, pelos seus pecados e pelo pecado do povo, ele morreria ali dentro. Então havia toda uma tensão em torno desse dia, no momento em que o sacerdote, o sumo sacerdote, ia entrar no lugar santíssimo. Ele entrava e ele deveria levar, primeiramente, um incenso, o incenso para ser colocado ali. Certo? O incenso para ser oferecido ali. E nós vamos falar sobre esse incenso daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos falar sobre o sacrifício que ele oferecia pelo povo. 2 bodes eram trazidos. E o povo trazia esses bodes e oferecia para o sacrifício. É interessante que o texto diz que ele pegava, o povo trazia o bode para o sacrifício. Quem ofereceu Jesus? Quem levou Jesus à morte? Não foi o povo. Quem gritou crucifica, ele tem que morrer, não foi o povo. Esses bodes, eram 2 bodes, mas simbolizavam um único sacrifício. Os 2 bodes simbolizavam apenas um único sacrifício. Um bode seria morto, outro bode seria solto no deserto. Como era feita a escolha? Os bodes eles tinham que ser idênticos, até porque eles representavam um único sacrifício, eles tinham que ser os 2 bodes idênticos. O sacerdote ele lançava sorte para escolher qual bode seria oferecido ao Senhor pela expiação dos pecados e qual bode seria solto no deserto. Ele utilizava as pedras que eles tinham nas suas vestes, o urim e o tumim, para lançar sorte e fazer a escolha entre os bodes. Aquele bode que tinha sido escolhido para ser sacrificado, esse seria oferecido ao Senhor, e o outro bode seria encaminhado ao deserto. Era chamado de Azazel. Tá certo? Então veja bem, o bode que seria sacrificado, nós vamos chamar aqui do bode da expiação. E o bode que vai ser encaminhado para o deserto, nós vamos chamar aqui do bode do sacrifício da imputação. E já vamos ver por quê. Primeiro falando então sobre o bode que seria oferecido em sacrifício, o bode da expiação. Expiar, irmão, significa que o pagamento de um preço de sangue para que uma culpa fosse perdoada. Então, uma vida seria trocada por outra vida. Muda aí, Elias. Expiação é resgatar, remover ou pagar o preço. Então, quando aquele animal era sacrificado ali, Arão vinha, sacrificava aquele bode, aquele animal estava morrendo em lugar do povo. O sangue daquele animal estava sendo oferecido ao Senhor em lugar do povo. Arão então pegava aquele sangue daquele animal, daquele bode,
e agora ele ia entrar no lugar santíssimo para oferecer aquele sangue daquele bode em sacrifício pelos pecados do povo. Veja que quando Arão ia entrar naquele lugar, o povo estava fora, o povo estava em oração, porque se Deus não aceitasse, Arão morreria. Agora, se Deus aceitasse o sacrifício, a glória de Deus se manifestaria ali. Ele entrava no lugar santíssimo e aspergia o sangue daquele animal sobre o propiciatório. Quando ele fazia isso, ele estava ali oferecendo o sangue para que a ira de Deus fosse aplacada. Ele aspergia o sangue com os dedos sobre o propiciatório e depois aspergia mais 7 vezes o sangue diante da Arca da Aliança, ali diante do propiciatório, para que Deus recebesse o sacrifício daquele povo. Aquele animal, ele estava ali substituindo o povo, porque o povo havia pecado e para que Deus pudesse perdoar, teria que alguém morrer pelo pecado do povo. Não era isso que Deus tinha ordenado? A alma que pecar, essa vai morrer. Então, o salário do pecado, de acordo com Romanos, é o quê? A morte. Então, alguém teria que morrer. E aquele animal, ele estava morrendo em lugar do povo. O que isso tem a ver com o sacrifício de Jesus? Tudo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus se deu em sacrifício pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou por expiação, para pagar o preço exigido por Deus para o perdão dos nossos pecados. Veja o que diz Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então Isaías é bem claro aqui, ele diz que Cristo é oferecido por expiação, assim como este animal, ele foi oferecido como expiação pelo pecado do povo, Cristo assim seria entregue como expiação pelos nossos pecados. Veja que Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, ele diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais sendo já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, Paulo aqui também é muito claro, ele diz, foi a morte de Jesus que nos reconciliou com Deus. A morte daquele animal, o sangue aspergido sobre o propiciatório, faria com que a ira de Deus se aplacasse em relação ao povo. E aí havia um momento de paz entre Deus e o povo, uma reconciliação entre Deus e o povo. Da mesma forma foi o sacrifício de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus, do sangue derramado ali no Calvário. Né? E Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Então Jesus se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Então aquele animal, quando ele era sacrificado ali, ele representava exatamente o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Aquilo que Jesus faria para perdoar os nossos pecados. O sangue daquele animal era ali derramado e a ira de Deus era aplacada. O sacrifício era aceito, o povo era reconciliado com Deus. O povo era reconciliado com Deus. Arão, ao sair daquele lugar, ele ia até o altar do sacrifício e ali ele aspergia o sangue da mesma forma que ele fez lá dentro no lugar santo, sobre o altar do sacrifício. Aspergia o sangue com os dedos, nas pontas, nos chifres daquele altar, o que simbolizava o quê? Simboliza a extensão do sacrifício de Cristo, que atinge toda a terra, todos os seres humanos. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. É isso que a Bíblia nos afirma. Cristo se ofereceu a sua vida em sacrifício por todos os homens. Então, quando ele saía dali do lugar santo, ele ofereceu o sacrifício, Deus recebeu o sacrifício. Agora, no momento de ele pegar o segundo bode, e esse segundo bode, o que ele fazia? Ele colocava as suas mãos sobre a cabeça desse animal, ele confessava os pecados do povo, todos os pecados do povo, toda a maldade do povo.
E aquele gesto, aquele ato de Arão em colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal e confessar os pecados, significava que os pecados daquele povo estavam sendo transferidos para aquele animal. Estava sendo transferido para aquele animal. E agora, depois de confessar os pecados, depois que os pecados eram transferidos para aquele animal era levado para o deserto e era solto em um lugar onde ele não pudesse encontrar o caminho de volta. Um lugar bem longe, bem longe. Lembra do Salmo 103, o que o salmista diz? Que Deus, ele lança os nossos pecados para longe, assim como diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Era essa a visão que o salmista estava tendo. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, Deus afasta de nós os nossos pecados. Deus leva os nossos pecados para muito longe. Os pecados daquele povo eram imputados sobre aquele animal. A palavra Azazel, na verdade, são duas palavras, né? Uma significa bode e outra significa ir embora. Então, era como se os pecados fossem lançados sobre aquele bode e ele sumisse dali, ele fosse embora. Há uma palavra grega que eles utilizam também com esse mesmo significado, que significa banir. Banir, ou seja, remover completamente. Eles utilizam essa palavra grega, essa palavra árabe, com esse mesmo significado. Então, o que significava esse gesto? Que os pecados do povo eram imputados sobre aquele animal e, naquele momento, aquele animal ele desapareceria. Os pecados seriam levados para nunca mais serem vistos. Irmãos, veja bem, 2 animais, um único sacrifício. Isso quando nós relacionamos ao sacrifício de Jesus Cristo. Nós vemos que assim como o pecado do povo era imputado sobre aquele animal, os nossos pecados também foram imputados em Cristo. Vamos ver uns textos bíblicos. Por gentileza, Elias. Aí está aqui. Imputação. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do sacrifício, simbolizando a transferência de todos os pecados do povo para a vítima inocente. O texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui Isaías está se referindo a Jesus Cristo. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus imputou em Cristo as nossas maldades, os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro aqui faz uma referência exatamente ao que disse o profeta Isaías. É como se ele explicasse ali o que Isaías quis dizer. Então, ele está dizendo, olha, Cristo levou sobre o seu próprio corpo os nossos pecados. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele faz essa declaração: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nossos pecados foram imputados nele, para que a justiça dele fosse imputada a nós. Naquele momento em que Cristo vai à cruz, em que Cristo vai ao Calvário, ele leva sobre si, sobre o seu próprio corpo, os nossos pecados. Assim como aquele animal levava o pecado do povo e era solto no deserto para nunca mais retornar, assim fez Cristo com os nossos pecados. Nossos pecados foram colocados sobre Jesus, nossos pecados foram imputados a ele, para que ele pudesse sofrer a condenação que era nossa. Para que ele pudesse sofrer a condenação que era nossa. A alma que pecar, essa vai morrer. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, o homem deveria morrer. Mas Deus, por sua graça, por seu amor, providenciou um meio para que o homem não morresse. Ou seja, Jesus Cristo, ele vem, assume a nossa culpa diante de Deus, assume os nossos pecados e morre em nosso lugar. E sofre a condenação que era nossa. Sofre a condenação que era nossa. Então, tudo aquilo que aconteceu a Jesus Cristo na cruz do Calvário foi exatamente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. A soltura daquele animal simbolizava que os pecados do povo estavam sendo levados embora
para nunca mais serem imputados àquele povo. É por isso que quando João viu Jesus, João Batista, ele aponta para Jesus e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai levar os pecados. Ele vai tirar os pecados. Os pecados serão banidos. Todo aquele que nele crê terá os seus pecados perdoados. Né? O texto do Salmo 103, já falei para os irmãos, o salmista ele diz, quanto dispa o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja que quando Cristo vai à cruz, quando Cristo morre no Calvário, ele diz o quê? Está consumado, está realizado, tudo está feito. Continue, Elias. Vamos falar então sobre o sacerdote. Então, quanto aos sacrifícios, foi aquilo que a gente viu, né? O sacrifício era feito pelos pecados do povo, e eram sacrificados 2 animais, os 2 bodes, pelos pecados do povo. Esses bodes, que eram ali, um morto e o outro solto no deserto, apontavam exatamente para o sacrifício de Cristo. E o ofício do sacerdote, a missão do sacerdote, todo o ritual praticado pelo sacerdote. O que nós podemos enxergar de Jesus nesses rituais? Primeiramente, nós vimos que antes de começar o sacrifício, o que o sacerdote deveria fazer? Ele deveria trocar as suas vestes. Ele deveria retirar as vestes sacerdotais. Toda essa indumentária aqui de cima, ele retirava. Ele ficaria vestido assim, como um sacerdote comum, tá certo? Com as vestes simples, com as vestes comuns de um sacerdote comum. Isso significava o quê? Que agora ele era um homem comum, que também necessitava de perdão e estava se achegando a Deus para ter os seus pecados perdoados e para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. Então, quando ele se despia de toda essa roupa, essas vestes que eram a glória do sacerdote, então, quando ele se despia dessas roupas, ele se tornava um homem como qualquer outro homem do povo, que também necessitava do perdão de Deus, também necessitava que fosse alcançado pela misericórdia do Senhor. O que isso simboliza para nós? Veja que Jesus, irmãos, o texto acho que eu coloquei eles, é o seguinte, Filipenses capítulo 2, é esse texto mesmo, só que eu não coloquei a referência. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, quando a gente vê a figura do sacerdote que entra no lugar santo para se despir das suas vestes de glória, para se vestir como um homem comum, para o serviço do sacrifício, nós vemos aqui a figura de Cristo. Da mesma forma, Cristo, existindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de homem, homem como eu, como você, homem humilde, nasceu numa manjedoura, tinha fome, frio, calor, cansaço, homem comum, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por isso que as vestes do sacerdote eram linho fino, e representava Cristo, o caráter de Cristo, o homem perfeito, sem pecado. Sem pecado. Então o sacerdote ele se despia de toda aquela indumentária, de todas aquelas vestes gloriosas, certo? Mantinha apenas a túnica de linho, um turbante simples na cabeça, o cinto para prender a túnica de linho e se cobria com aquela túnica azul que tinha o quê? Os sinos nas suas bordas, né, para que ele pudesse entrar no lugar santo. Isso então nos mostra exatamente o que Cristo fez, né? Neste dia, Cristo ele se despiu da sua glória, assumiu a forma humana, veio e habitou entre nós. O sacerdote ele se vestia como um homem simples, um homem do povo, que agora, num gesto de humildade,
retirava todas aquelas vestes de glória. Da mesma forma, Cristo, em um gesto de humildade, porque, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo é específico, ele diz, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Cristo esvazia-se da sua glória, assume a forma humana para morrer pelos pecados da humanidade. Então, esse gesto do sacerdote de retirar as vestes antes do sacrifício era já um símbolo do que Cristo faria. É interessante que quando terminava tudo, ele voltava ao lugar santo e ali tirava as vestes simples de linho, tomava um banho, se lavava e de novo vestia as suas vestes gloriosas. De novo vestia as suas vestes gloriosas. Esse ato nos faz lembrar Cristo. Lá no capítulo 17 de João, ele orando ao Pai, ele diz, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Cristo, ele veio, ele cumpriu o seu sacrifício, ele retorna para Deus e retorna à glória que ele tinha antes. Continue, Deus. Aqui está o texto de João, capítulo 17, acho que é capítulo 17, versículo 19, eu esqueci de colocar a referência. Diz assim, 17,5 está ali. Esqueci não, né? Porque ela veio depois. Obrigado, Elias. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Continue, Elias. Então, veja bem. Um outro ponto a ser destacado era que quando o sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, ele tinha que acender o incenso ali dentro. Ele não podia entrar dentro do lugar santíssimo sem que o incenso estivesse aceso, sem que a fumaça do incenso estivesse sobre aquele lugar. O texto de Levítico 16 é muito específico. Deus diz assim, se ele entrar sem a fumaça do incenso, ele vai morrer lá dentro. Ele acendia o incenso, ele acendia o incensário, ele pegava a brasa lá no altar do sacrifício, o altar de bronze, lá no pátio, e acendia o incenso, e ele entrava no lugar santíssimo e colocava ali, para que a fumaça daquele incenso cobrisse todo o propiciatório, que era o lugar onde Deus manifestaria a sua glória. Para que o homem não morresse, para que ele não morresse ali diante de Deus, ele teria que colocar o incenso. Nós vimos aqui que incenso significa o quê? Oração. Nós vimos que havia um altar no lugar santo, onde eram acendido diariamente, 2 vezes por dia, incenso. Quando o incenso era acendido, o povo entendia que era o momento da oração. Então aqui demonstra Cristo como nosso intercessor. Aquele que intercede por nós, aquele que ora por nós. Então, nós vemos Cristo, na figura de Cristo, nosso intercessor. E o homem jamais poderia se aproximar de Deus, se aproximar da glória de Deus sem Cristo. Da mesma forma que o sacerdote, se entrasse naquele lugar sem a fumaça do incenso para cobri-lo diante da glória de Deus, ele morreria. Assim nós também jamais poderíamos ter acesso à glória de Deus sem a presença de Cristo, se não fosse através de Cristo. Então aquela fumaça ali, ela simboliza exatamente isso. Cristo intercedendo por nós. Nós só podemos nos achegar a Cristo, a Deus, através de Jesus Cristo. Assim como o sacerdote, se ele entrasse naquele lugar e a fumaça ali não estivesse, ele morria, nós também não teríamos acesso. Mas hoje, através de Cristo, o escritor aos Hebreus, ele diz, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus, a ponto de achar misericórdia, porque Cristo proporciona isso. Deus nos vê através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Jesus Cristo. Quando nos achegamos a Ele para cantar, para louvar, para adorar, Deus nos vê através de Jesus Cristo. Caso contrário, não teríamos acesso à presença do Senhor. Um outro significado que eu vi também para esse texto, eu achei bem interessante, é o fato de que a fumaça, ela também, o incenso ali aceso, também simboliza a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Veja que na visão de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam ali ao redor do trono, com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 voavam, 2 eles cobriam o rosto, para que eles não pudessem contemplar a glória do Senhor. E eles voavam ali porque Deus é santo,
santo, santo. Isaías diz que naquele momento a glória do Senhor encheu a casa. A casa foi tomada de quê? De fumaça. De fumaça. A glória do Senhor encheu a casa. Vemos também lá no texto de Salomão, quando Salomão foi consagrar o templo ao Senhor. No momento em que a arca da aliança entra no templo, o que aconteceu? A glória do Senhor tomou aquele lugar. A casa foi tomada por fumaça. E os sacerdotes não conseguiam ministrar ali dentro. Tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. Então, quando Arão ele entrava no lugar santíssimo, a glória de Deus ela vinha primeiro. A glória de Deus ela vinha diante dele. A glória de Deus ela teria que se manifestar primeiro. Então a prioridade era a glória de Deus. Deus é quem tinha que ser glorificado. Por isso ele tinha que primeiro acender o incenso. Ele tinha que primeiro deixar que a fumaça tomasse aquele lugar, que a glória de Deus tomasse aquele lugar, para que ele não morresse ali, né? Então achei interessante essa outra interpretação dada para esse texto. Também se aplica ao texto, a glória de Deus sendo ali manifestada. E nós vivemos momentos em que as pessoas buscam glória para si, né? Nós vivemos momentos em que as pessoas, é próprio do ser humano, né? Se envaidecer. Quando é muito aclamado, quando as pessoas começam a elogiar bastante, você canta bem, você prega bem, hoje foi muito bom. Aí assim as pessoas começam a se inflar e elas esquecem que a glória é de Deus. A glória pertence a Ele e que Ele não divide a sua glória. Ele não divide a sua glória. Arão tinha que entender isso. Que ao entrar no lugar santíssimo, a glória de Deus ela entra primeiro. A glória de Deus ela vem em primeiro lugar. Deus é quem tem que ser glorificado. Glória a Deus. Vamos continuar, Elias. Então o sacerdote ele oferecia sacrifício por si mesmo. E nós vemos que Cristo não teve essa necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo, porque Cristo não pecou. Nós temos um sumo sacerdote perfeito diante de Deus. Perfeito diante de Deus. Que não tinha essa necessidade. Arão, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele teria que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele tinha que degolar um novilho e com o sangue daquele novilho, entrar no lugar santíssimo e oferecer sacrifício por si. Ele tinha que se purificar para depois poder oferecer sacrifício pelo povo. Jesus não. Jesus ele mesmo se entrega em sacrifício pelos nossos pecados, como cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito diante de Deus. Quando Arão chegava aí, ele aspergia o sangue. Passa aí, Elias. É a mesma foto do sacrifício oferecido pelos pecados do povo. Ele aspergia o sangue sobre o lugar do propiciatório, né, para que a ira de Deus fosse aplacada. Naquele momento, simbolizava que o que Deus exigia como pagamento pelo pecado estava sendo cumprido. A exigência de Deus estava sendo cumprida. Alguém tinha morrido, uma vítima tinha morrido pelo pecado do povo. O sangue aspergido significava uma vida oferecida pela vida do povo. E da mesma forma como Arão entrava no lugar santo, levando o sangue daquele animal, Cristo um dia entrou no tabernáculo eterno, na presença de Deus, levando o seu próprio sangue e oferecendo diante de Deus para pagar os nossos pecados. Aqui está uma cena que a cruz não mostra, o momento da crucificação ela não mostra, mas que Cristo realizou. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, capítulo 10, depois você lê Hebreus 9 e 10, irmão, dá uma lida lá, vai te clarear bastante o entendimento acerca desse assunto. Vai te dar uma visão bem mais ampla do que Cristo fez. Ele vai dizer o seguinte, que Cristo entrou no tabernáculo eterno, na presença de Deus, não levando o sangue alheio, mas levando o seu próprio sangue e oferecendo diante do Senhor, oferecendo diante de Deus. Está consumado. O preço está pago. O preço está pago. O preço foi pago. Sacrifício eterno, sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Arão saía ali do lugar santo, e aqui eu achei interessante o que o pastor Arnaud nos falou aqui na Santa Ceia, quando ele ministrou sobre esse assunto. Ele disse que Arão, quando terminava o sacrifício, o bode já tinha sido encaminhado para o deserto,
O sacrifício já tinha sido feito, então ele voltava ao lugar santo e ali ele se lavava, ali ele se limpava. E ele fez uma simbologia interessante sobre esse assunto. Ele diz, olha, da mesma forma que o sacerdote voltava ao lugar santo depois de concluído o sacrifício pelo pecado do povo, e ali se lavava para vestir as vestes de novo, as suas vestes de glória. Assim Cristo também está nos lavando com o lavar regenerador da sua palavra. O sacrifício foi feito, nossos pecados foram perdoados em Cristo, e ele continua nos purificando pelo lavar regenerador da sua palavra. Ele até citou o texto lá de Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala acerca do casamento, e ele aponta para a igreja, e ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentá-la a si mesma, igreja santa, pura, imaculada, sem mancha, lavada, pela água da palavra. Então nós estamos sendo purificados todos os dias pela palavra. Outra questão a se destacar aqui é o fato de que, quando terminava o sacrifício, o povo estava em paz com Deus. Deus aceitou o sacrifício, o sacerdote saiu vivo do lugar santíssimo. A alegria tomava conta do povo, a alegria contagiava aquele povo. Só que no ano seguinte, teria que repetir tudo novamente, para que o povo pudesse chegar a Deus novamente. Tudo teria que ser repetido. Agora veja, Cristo entrou e fez o sacrifício de uma vez por todas. O véu se rasgou de alto a baixo. Agora já não existe mais a necessidade de sacrifício. Já não existe mais a necessidade de alguém oferecer um animal. Cristo se deu em sacrifício. O caminho para Deus está totalmente aberto para todo aquele que quisesse chegar a Ele através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então essa é a lição sobre o dia da expiação. Eu queria só que você abrisse aí sua revista para a gente encerrar. Eu quero ler o ponto de número 5, que fala acerca do sacerdócio de Jesus. Abra aí na página 48. Página 48, no 4.4, diz assim: Yom Kippur é uma sombra da expiação eterna. Sem a intervenção de Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, nenhum homem seria capaz de se chegar a Deus. E quando ele entrou através do véu, do corpo da sua carne, levou seu próprio sangue perante o Senhor, oferecendo-se a si mesmo como cordeiro sacrificial. Deus, por meio dele, nos deu o ministério da reconciliação e nos recebeu por filhos. Desde agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho dessa ideia do sacrifício. Leiam Hebreus capítulo 9, capítulo 10. Leia também Levítico capítulo 16. Você vai ter uma visão bem ampla do que Jesus fez e do que esse sacrifício representava. Tá certo?